Bom dia, sejam bem-vindos à Fla Geral e, meus amigos, um manto de quase R$500 bilhão após a aprovação de um novo patrocinador. Hoje tem a estreia do Flamengo na Libertadores Sub-20, já eu passo para vocês a provável escalação em relação ao Leonardo Jardim. Ele fará duas mudanças profundas na rotina dos atletas. Sobre o José Boto, está de saída do rubro-negro e chegará um novo diretor de futebol, ou até mesmo 2 diretores de futebol. E sobre o futebol feminino, a gente disputará amanhã a final da Copa Rio Feminina contra o Fluminense. Todos os detalhes para vocês daqui a pouco. E essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV. E se vocês puderem, ajuda muito o canal vocês deixarem o seu like e se inscreverem aqui na Fla Geral, que tem tudo da base ao profissional. E hoje, rapaziada, é a grande estreia do Flamengo, então vamos começar o vídeo falando sobre Libertadores Sub-20. No grupo do Flamengo temos Estudiantes de Mérida, que é a estreia do Flamengo hoje contra eles são lá da Venezuela. Temos também o Medellín da Colômbia e o Bolívar da Bolívia. Nessa partida de estreia do Flamengo, que começa às 9 horas da noite com transmissão da GOAT, da X Sports e também da Flamengo TV, o Flamengo entrará em campo com a provável escalação. Léo Nanete no gol, lateral direito, Daniel Salles, o esquerdo, o Ramires. Na zaga, o da Mata, ao lado do João Vitor. Na parte do meio campo, Caio Nóbrega, junto com o Pablo Lúcio, um pouco mais à frente o Guilherme, e aí, no comando de ataque, teremos o Josmar, o Rian Roberto. E nesse time, em relação a destaques, uma dupla que tem infernizado a zaga adversária é Rian Roberto e Josmar. Josmar, que chegou há pouco tempo no Flamengo, mas já mostrou ali que é um baita de um artilheiro, sabe se posicionar, faz gol de cabeça, faz gol com o pé, faz gol de fora da área, faz gol de tudo quanto é jeito, já jogava nos profissionais lá do Avaí. E o Rian Roberto, né, é uma dupla que parece que tem uma simbiose única. Os dois, eles se encaixam dentro de campo. E o Rian Roberto é um grande destaque, mas eu não preciso ficar falando dele aqui, porque todo mundo já conhece as suas qualidades. O meu palpite para esse jogo é 2-0 o time do Flamengo. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, fiquem à vontade. E a próxima fase da Libertadores, para a gente saber as regras desse torneio, elas são as seguintes. Na próxima fase, já começa as semifinais, são 3 grupos, tá? Grupo A, que o Flamengo é cabeça de chave, grupo B, que o Palmeiras é o cabeça de chave, e grupo C. Desses 3 grupos, os primeiros colocados já se classificam para a próxima fase. E o segundo melhor colocado desses 3 grupos, ele também se classifica para a semifinal. É isso. E é sempre bom lembrar também que a gente é o atual bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial e agora em busca do tricampeonato. E agora a gente vai falar sobre mudanças nas rotinas dos jogadores, né? Até porque é um novo técnico e cada técnico tem o seu estilo. E com o Leonardo Jardim, a situação será a seguinte: 2 mudanças profundas na rotina dos jogadores. A primeira delas é treinamento em dias de jogos. Se a partida acontecer na parte da noite, os jogadores treinarão na parte da manhã para fazer aquela ativação muscular, assim como era feito no time do Jorge Jesus em 2019 e 2020. E uma outra mudança profunda, né, que alterará a rotina dos jogadores é a seguinte: véspera de jogos, aqui no Rio de Janeiro, haverá concentração, algo que não acontecia com o Felipe Luiz. E concentração é o quê, Pedro? São os jogadores dormirem no ninho do urubu. Eu acho válido, até porque dá para fazer um controle melhor do café da manhã dos jogadores, do jantar dos jogadores, o sono dos atletas também ficará melhor e o time, a princípio, ficará mais bem preparado dentro de campo. Pode ser que com o passar da temporada, os jogadores mostrando dentro de campo resultados, um excelente desempenho, pode ser que essa rotina ela mude, acabe a concentração, exista ali uma tranquilidade maior para os jogadores. Mas, nesse momento, o Leonardo Jardim enxerga que é aquele momento de cobrança, um momento de todo mundo ficar unido pro bem maior, que são as vitórias do time rubro-negro. Vocês gostaram dessa mudança do Leonardo Jardim? Vocês acham válido tirar os jogadores um pouquinho da zona de conforto? Ou vocês têm uma opinião diferente? Sua opinião é sempre bem-vinda. Coloca ela aqui, por favor, embaixo do vídeo. E falando sobre patrocinadores, o Conselho Deliberativo do Flamengo, ele aprovou, não foi por unanimidade, mas ele aprovou a Demicon, que ficará
nessa parte aqui do uniforme rubro-negro. E os valores do manto sagrado já estão chegando próximos a R$500 milhão, para ser mais exato, 396 milhões de reais, porque o valor da Demicon ele foi revelado. Ela colocará nos cofres rubro-negros 42 milhões de reais até a temporada de 2028. 12 milhões de reais por ano, e se a gente somar todos os patrocinadores, dá esse valor absurdo de quase R$500 milhão. E aí os antes ainda se perguntam, né, de onde vem o dinheiro do Flamengo? É isso, de vários lugares, né? Não é só de um lugar. Conforme a gente sempre falou aqui, a receita do Flamengo é como se fosse uma pizza. Ela é toda fatiada. 20% vem de um lugar, 25% do outro. Aí tem, né, ingressos, tem patrocinadores, tem cota de televisão, premiações em relação aos campeonatos, entre venda de jogadores também, entre outras várias formas de receitas que o Flamengo tem. E é importante o Flamengo estar aumentando o número de patrocinadores, até porque a gente não sabe se a Betano ela continuará podendo patrocinar o Flamengo por causa do Congresso Nacional. Existe um projeto de lei ali para proibição de qualquer tipo de propaganda relacionado à casa de apostas. Em relação a essa votação, foram 444 conselheiros, 359 votos a favor, 75 contra e 10 abstenções. E para quem está se perguntando da GAC Motors, por causa de problemas burocráticos, ela não foi posta em votação nesse Conselho Deliberativo. Mas na próxima reunião do Conselho, será votada provavelmente ajustando esses problemas burocráticos para que também fique no uniforme rubro-negro e aumente ainda mais esses valores insanos pelo nosso manto sagrado. E rapaziada, falando sobre agora a saída do José Botto. Ele já sabe que não permanecerá no cargo de diretor de futebol. E segundo a ESPN, essa transição ela será feita de uma forma mais tranquila do que foi o desligamento do Felipe Luiz, que foi um desligamento abrupto, né, de uma hora para outra. E em relação ao José Botto, essa transição será mais tranquila, mais suave, até porque o BAP já conversou com o Botto já sabe que não permanecerá no Flamengo e ele não se opôs. Né? Ele já estava com o planejamento de sair no final do ano, e com essa situação de fritura dele, né, os funcionários não gostam do José Botto a princípio, né, os jogadores também ficaram bem chateados com o Botto, então ele está na corda bamba. E segundo a ESPN, o provável substituto do José Botto é o Edu Gaspar, né, que tem uma vasta experiência, está saindo do Nottingham Forest, né, nunca falo esse nome direito, mas vocês sabem qual é o time lá da Inglaterra. E existe ainda a possibilidade de chegar mais um reforço junto com o Edu Gaspar para cuidar do vestiário, para fazer aquele elo de ligação. O pessoal fica bolado quando fala elo de ligação, mas aquele elo entre a diretoria e os jogadores. E em relação a essa situação do Botto, né, dele estar com o filme queimado lá no Ninho do Urubu, uma das situações que vazaram foi a seguinte, né, o José Botto, que mora na Barra da Tijuca, uma vez por mês ou uma vez por semana exigia que funcionários do Flamengo fossem até a sua residência para limpar o local. Isso é uma das coisas que vazaram, que deixaram numa situação ali de fritura. E a verdade é a seguinte, né? A torcida, a maioria, pelo que eu tenho visto nos comentários, não apoiam o Botto. Os jogadores também não. Então, que seja muito bem-vindo o Edu Gaspar, caso seja ele, e que o Botto seja feliz e dê prosseguimento à sua carreira lá na Europa. É isso, apenas uma curtinha aqui para a gente falar sobre a situação do José Botto. E rapaziada, agora apenas uma curtinha pra gente fechar o nosso vídeo com chave de ouro. Copa Rio Feminina. O Flamengo jogou a última partida contra o Botafogo, tava perdendo por 2-0, já tô mostrando a imagem pra vocês, né? E buscamos um empate de maneira heróica, naquele gramado que parece um forno, ainda mais quando tá sol lá no Engenhão. Aquela grama sintética lá aumenta a temperatura de uma forma surreal, né? No primeiro tempo, várias jogadoras caindo em campo com o calor extremo que estava fazendo, chuteiras queimando no pé das jogadoras, mas fazer o quê? Ainda é permitido campo de grama sintética aqui no Brasil. O Flamengo começou perdendo por 2-0, mas no segundo tempo a bola caiu no pé da mamãe Cristiane, sabe muito, né? Com muita frieza, mandou para o fundo do barbante. Logo depois, a Jucinara, ela empatou o jogo com isso, eliminando o Botafogo e dando a grande chance do Flamengo para a partida de amanhã contra o Fluminense em Xerém, às 10 horas da manhã, para a gente conseguir nos sagrarmos campeões da Copa Rio Feminina. E para isso, a gente precisa de uma vitória. Um empate já não serve, porque o Fluminense tem 2 pontos à frente do Flamengo. Então, apenas a vitória nos interessa. É isso.
O jogo passará na Flu TV e também na Flamengo TV, e se vocês puderem, deixe seu like e se inscrevam aqui na Fla Geral se vocês gostaram do vídeo. E lembrando que 9 horas da noite temos na X Esportes, na Gold e também na Flamengo TV a estreia na Libertadores Sub-20. É isso, fiquem com Deus, tenham um sábado abençoado, até a próxima e saudações.